Agradeço profundamente e honrosamente o convite que foi formulado pelo Dr. João Pedro Gebran Neto, coordenador científico do evento, pelo Dr. desembargador Márcio Rocha, nosso diretor da escola de imagens. Cumprimento o Dr. desembargador Fernando Quadros, que preside a mesa, também o meu colega, como bem lembrado de tantos embates na tribuna, Dr. Maurício Gerum, sempre leal e digno nas suas manifestações. Eu usarei 30 minutos. São 15h48. E vou começar lembrando que o Dr. Fernando Quadros disse que a gente tem que explicar as decisões, as dele, para a sogra, para os filhos, para a torcida do Brasil, né? E a vida do advogado também. A gente chega em casa no domingo, encontra a mãe, e a mãe diz: você ainda está defendendo aquele corrupto? Você precisa sair daquele caso. Pega mal para a família. E na segunda-feira, sistematicamente, eu tenho uma reunião com os advogados do escritório e digo a eles que se você não conseguir, enquanto advogado, defender para a tua mãe que esse corrupto tem direito à defesa, você com certeza está no lugar errado. E então é impossível, ao aceitar o convite, nesse lugar de fala, não estar com esse olhar de advogado, de 30 anos de militância na trincheira, nunca exerci nenhuma outra função. Já sou um advogado antigo e dividi a minha fala em dois pontos. Como que se dá essa experiência da colaboração premiada na visão do advogado, sempre trazendo para o tema que é a restituição de valores e a reparação de danos. Como que a lei trata essa restituição de valores e reparação de danos dentro da colaboração premiada. E, ao final, atendendo o convite do Dr. Gebran, apresentando aquilo que eu entendo como uma possível solução desses dois pontos específicos nos enunciados. O primeiro ponto fica um pouco prejudicado, que é o lugar da fala do advogado, porque o Dr. Tracy já me antecedeu, aqui em cumprimento, o Dr. Feldens, aqui em cumprimento, vai me suceder. Portanto, eu rapidamente exponho a vocês que vinha numa posição absolutamente contrária, como advogado antigo, da impossibilidade de dos acordos. E houve uma mudança fática importante quando a Lei 12.850, essa posição contrária era uma posição contrária simplesmente porque não havia uma regulamentação. E essa ausência de regulamentação dificultava muito a postura do advogado frente a uma colaboração. E quando a Lei 12.850 trouxe um contorno para a colaboração, para o procedimento, ela trouxe também um fator pouco lembrado, mas fundamental, que é a prova produzida pelos órgãos de persecução. Nós passamos a ter na 12.850 uma regulação da produção da prova. E ao regular essa produção da prova, nós tivemos, do ponto de vista da advocacia, uma diminuição significativa das operações que eram anuladas. Quer dizer, antes nós tínhamos uma advocacia que lutava por nulidades, porque havia falha na produção da prova. Então, muitas vezes a gente alcançava alguma vitória por essa nulidade. E com a 12.850... e a gente faz um estudo disso no escritório, diminuiu consideravelmente as nulidades declaradas em ações. Então, quando você deflagra a 7ª fase, que foi um momento pessoal meu, em que houve uma mudança fática com o acordo de um dos empreiteiros, que foi o primeiro acordo de um dos empreiteiros, que me contratou para não fazer o acordo, quer dizer, o contrato de honorários previa a não elaboração do acordo, e, ao final, ele e eu mudamos para fazer o acordo. Uma mudança do cliente e uma mudança do advogado. Por quê? Porque não havia como discutir a nulidade da prova e a prova era absolutamente robusta quanto a ele. Portanto, naquele momento, a colaboração premiada passou a ser
uma alternativa de defesa. E eu defendo a tese de doutorado depois justamente dizendo que a colaboração premiada é um instrumento de defesa, que há 2 anos atrás, quando isso aconteceu, era absolutamente rechaçado pela maior parte dos advogados. O Dr. Tracy é testemunha disso. Nós éramos tratados de forma pior que os delatores, os advogados. E o Ministério Público do Paraná, muito ciente disso, tratava, o doutor Andrei foi muito fiel na fala dele, quando ele disse que os acordos eram meio feitos no fio do bigode. Quer dizer, eu participei de reuniões em que o procurador disse para o outro, falou, olha, se a gente fechar esse acordo e o Marlos assinar, ele não tem com quem falar na cidade mais. Ele vai perder todos os amigos dele. E ali foi uma situação que hoje é muito diferente. Hoje, como foi colocado aqui nas palestras anteriores, a maior parte dos advogados não só faz acordo, como defende os acordos, como realmente passou a ser um instrumento legítimo de defesa. Mas naquele momento não era. O que acontece depois disso e que é uma decepção de certa forma, e aí que eu acho que o nosso encontro e outros tantos vêm valorizar esse debate? Houve uma banalização dos acordos de colaboração premiada. Quando o Dr. Maurício Gerum coloca corretamente que foram 185 acordos dentro da Operação Lava Jato, a meu ver, mesmo defendendo, e eu deixei claro a todos já que sou favorável aos acordos, sou favorável a uma solução não litigiosa, sou favorável ao plea bargain, acho que tudo isso precisa passar por uma regulamentação, mas a gente não tem mais como ser contra isso, nós não podemos, a meu ver, assistir também uma banalização desse instituto, porque aí nós perdemos completamente os critérios que norteiam o acordo. Passa a ser uma barganha sem critérios. E nós estamos muito focados aqui nessa nossa reunião num cenário de pessoas qualificadas, de um tribunal qualificado, de pessoas que estudaram o tema. Mas você sai do TRF da 4ª região e vai para o TRF da 1ª região, que tem uma força-tarefa importante da Lava Jato. Os critérios que aqui são utilizados não são utilizados lá, são completamente outros critérios, outra forma de negociação. Você sai do TRF da 1ª região, vai para o TRF da 2ª região, 1ª região em Brasília, né, que é a Operação Zelotes e os seus desdobramentos da Lava Jato, vai para o TRF do Rio de Janeiro, o TRF da 2ª, vai para o TRF da 3ª, outro procedimento. Aí você encontra os tribunais de justiça, caso concreto, Camargo Correia faz o acordo de leniência, o Ministério Público Estadual de São Paulo não reconhece o acordo, abre ação penal, denuncia as pessoas físicas que já tinham feito o acordo aqui pelos mesmos fatos. E conversando com o procurador diz, não, o promotor diz, não, eu não fiz esse acordo, eu não assinei o acordo, isso não tem nada a ver comigo, eu estou em outra jurisdição e estou fazendo a denúncia. E aí nós saímos desse cenário, vamos para os GAECOS estaduais, e aí vamos chegar nas comarcas do interior, quer dizer, uma comarca importante de Santa Catarina, num acordo que eu fiz, o cliente preso, se dispôs a fazer o acordo, prestou depoimento, o próprio delegado pediu a soltura dele, o juiz soltou, passaram-se já 3 anos, nunca mais foi chamado, não se sabe o que aconteceu com aquele inquérito, não se sabe que procedimento aquilo foi tomado no Ministério Público, o cliente está louco de feliz que está solto. Então, nós temos que tomar esse cuidado, a meu sentir, e essa é a visão do advogado, de realmente, e a meu ver, infelizmente, normatizar todos esses atos, porque a nossa tradição é uma tradição de normatizar ato por ato. Então, quando o Ministério Público traz, na palestra anterior, as suas portarias e resoluções que norteiam o Ministério Público, isso, de alguma forma, tem que se transformar em lei. Por quê? Porque é a nossa tradição, e se não estiver na lei, nós não conseguimos dar conta desse procedimento. Então, esse é o cenário atual, a meu ver, sobre a minha ótica do momento que nós estamos. Eu estou deixando um ponto importante, que é o litígio entre órgãos acusadores para frente, porque agora eu entro no tema que me foi sugerido, que é especificamente a restituição de valores e a reparação de danos. Então, a meu sentir, a recuperação total
ou parcial de valores é requisito do artigo 4º, inciso 4º da Lei 12.850. Então, ninguém pode fazer um acordo de colaboração premiada, esse acordo ser homologado, se esse requisito não for cumprido. E aqui nós estamos de acordo. Quanto a isso, eu sustento que todos os valores obtidos de forma ilícita devem ser restituídos. Então, diferentemente daquilo que o ministro Toffoli decidiu, e aqui eu vou mencionar a decisão, é um HC 127.483, em que o ministro Toffoli reputou válidas as cláusulas do acordo de colaboração que dispõe sobre a transmissão às filhas e à ex-mulher do agente colaborador de 2 imóveis. E esses 2 imóveis claramente eram e foram obtidos de forma ilícita. Então, a meu ver, nós não podemos aceitar que o produto do crime seja deixado com o colaborador. Eu entendo que quando a pessoa se submete a um acordo de colaboração, o produto do crime tem que ser totalmente devolvido ao Estado. Aí você passa para a reparação do dano. Como é que você repara o dano? Estamos sempre dentro do cenário do acordo. Estou fugindo aqui do cenário de quem não está dentro do acordo. Dentro do acordo, a meu ver, você utiliza essa devolução de todo o produto e abate da reparação do dano. Calcula o dano, X, devolveu X menos 10, faltam 10. Esses 10 devem sair, tudo isso é a minha opinião, porque não está escrito em lei nenhuma, né? X menos 10, esses 10 devem sair da parte lícita do patrimônio ou de alguma forma que o colaborador possa fazer esse pagamento para reparar o dano. E aí nós entramos um pouco naquilo que o Dr. Maurício Gerum veja, eu só estou trazendo problema, porque acho que o objetivo é esse, né, Dr. Gibran, nós trazemos o problema para ver como que nós chegamos numa solução. Nós temos o problema de como calcular esse dano. E isso o Dr. Maurício Gerum apresentou de forma claríssima. E eu até acrescentaria, enquanto o Dr. Maurício falava, vejam a dificuldade disso. Nos Estados Unidos, a Petrobras, ela é ré nas ações penais que são promovidas, enfim, ações penais não é o nome correto do sistema americano, mas no sistema americano a Petrobras é ré. Quando você paga o acionista minoritário lá no acordo, é porque ela é ré. E no Brasil, a Petrobras é assistente de acusação, é vítima. Ou eles estão errados ou nós estamos errados. Mas não é convergente esse posicionamento. Então, se nós temos uma dificuldade de fazer essa verificação, inclusive do papel da empresa que foi lesada ou de que praticou um crime, e eu que vi a operação enquanto advogado de dentro, não consigo acreditar que a Petrobras é vítima. Não aceito essa hipótese, porque ela teve que participar de uma engrenagem criminosa que ficou provada na operação. Mas nós temos uma dificuldade de fixar o dano. E nessa dificuldade de fixar o dano, se faz efetivamente uma barganha. Na maior parte das vezes, e em todos os acordos que eu participei, que não foram tantos, mas foram diversos, barganha mesmo. Com pouquíssimos critérios. X, que o Ministério Público estabelecia, um Y, que a defesa falava, e em determinado momento era tão complicado os critérios, e era importante para o Ministério Público fazer o acordo, era importante para a defesa fazer o acordo, chegava no meio termo e fazia o acordo. Né? E a gente está avançando nisso para fixar os critérios, mas aqui tem uma dificuldade enorme. Mas a maior dificuldade da reparação do dano não é essa fixação de critérios e não é essa barganha, a meu ver. A meu ver é que o Estado brasileiro, e aqui não é o Ministério Público, não é a magistratura, não é a advocacia, não é a AGU,
o Estado brasileiro não tem sido honesto no trato das colaborações premiadas. Por quê? Porque você faz o acordo com o Ministério Público Criminal e, ato contínuo, recebe uma ação civil pública de improbidade administrativa promovida pelo mesmo Ministério Público Federal na esfera civil. E não estou contando para os senhores isso, eu ouvi dizer, a minha experiência no escritório, prática, de X casos. Não bastasse isso, você é atordoado com essa ação, vem a AGU com a mesma ação, com o mesmo objeto, e entra com uma ação civil pública de improbidade administrativa. Então o teu cliente tem um acordo na esfera criminal, em que basicamente ele devolveu todo o produto do crime, basicamente ele está pagando a reparação do dano com o que talvez tenha sobrado do patrimônio dele. Ele tem uma ação civil pública de improbidade movida pelo Ministério Público Federal Civil, ele tem uma ação civil pública de improbidade promovida pela AGU. Mas não acaba aí. Porque daí vem o TCU e promove os seus procedimentos cabíveis. Se não bastasse, vem a Receita Federal, que tributa a devolução da propina. Se o cliente devolveu 2 milhões, ou 3 milhões, ou 98 milhões de propina, como tem o caso, devolveu a propina, porque tem que devolver, porque faz parte do acordo, porque é produto ilícito, vem a Receita Federal e tributa os 98 milhões. Tem que pagar 30% em cima dos 98 milhões. Aí você conversa com o auditor da Receita e ele diz, se eu não cobrar, estou prevaricando. Por isso que eu estou sempre dizendo, não são os atores, não são os órgãos, cada um está fazendo a sua função. Mas, enquanto o Estado brasileiro não se organizar, os acordos vão cair em desuso, salvo por aqueles que efetivamente não têm uma outra alternativa. A minha posição pessoal dentro do escritório, que muitas vezes foi de dizer ao cliente que era uma opção a mais, passou a ser, olha, dependendo da tua pena, é melhor você cumprir a pena do que fazer o acordo. Porque a situação dos colaboradores está tão complexa, tão difícil, tão ruim perante essas ações todas, que se você cumprir, né, veja quanto você aguenta ficar preso, talvez seja melhor. Muitos tentaram no começo, naquele início da Lava Jato, fizeram inclusive esse cálculo, era comentário entre réus dentro do presídio, eu vou, na expressão deles, puxar X anos, fico com o meu dinheiro e depois aproveito a vida. Mas é que é difícil ficar preso, ainda mais para esse tipo de clientela do direito penal econômico. Então eu faço aqui uma defesa de que os órgãos precisam, enquanto não houver uma legislação, os órgãos precisam se comunicar e que o Ministério Público, pelo menos no TRF da Quarta, na Lava Jato, ele tentou isso no começo e deve estar tentando isso hoje, fazer com que os demais órgãos aderissem aos acordos. Mas isso complica muito a mesa de negociação, nem sempre dá certo, e nós acabamos não evoluindo nesse ponto. Caso do sucesso, metrô de São Paulo, Rodoanel de São Paulo, muito antes da Lava Jato. No acordo que foi feito, todos os órgãos sentaram à mesa, fizeram um acordo e ali se resolveu a situação sem essas ações todas. Então é um caso que deu certo. E o sistema americano, nesse ponto, é um sistema que apresenta essa solução. Como foi dito em alguma das palestras anteriores, ele é muito claro em diversos pontos e aí facilita. Ele não aceita fazer acordo, por exemplo, com o advogado. Advogado que atuou na causa ou que atuou para o cliente não pode fazer acordo de colaboração, porque tem informações privilegiadas. Pode ser condenado, pode ser processado, pode ser réu, enfim, cometeu o crime e vai responder o processo. Mas ele fazer acordo nos Estados Unidos não pode, porque ele tinha uma informação privilegiada. Nós temos N casos aqui no Brasil em que tem advogados fazendo colaboração. No Paraná tem um caso famoso, e delatando seus próprios clientes. Acho absolutamente impensável esse tipo de hipótese. E dentro dos acordos, os Estados Unidos, muito emblemático, numa das reuniões que nós fizemos,
o Departamento de Justiça americano, a única coisa que o meu cliente foi convidado para fazer o acordo, validar nos Estados Unidos. E ele disse, eu só quero uma coisa, eu quero manter meu visto. Você nunca mais vai poder sair do Brasil, isso é bobagem. Não, mas eu quero manter meu visto. Então, os Estados Unidos ofereceu para ele todas as possibilidades de acordo. Era ótimo fazer o acordo. Mas disse, eu não posso oferecer a manutenção do visto, porque isso não está disponível para o acordo dentro do meu critério do Departamento de Justiça. Porque a concessão do visto faz parte do Departamento de Estado. Portanto, o Departamento de Estado não pode negociar. E o Departamento de Justiça pode. Então, o que está dentro do meu critério, eu negocio. O que está fora do meu critério, eu não posso negociar. E o acordo não saiu, porque o meu cliente só queria o visto. E os Estados Unidos não podia conceder essa... Então, as coisas lá são mais claras do ponto de vista de nós validarmos esses acordos. Um último problema dentre os acordos, e isso não é só dos acordos, eu tenho insistido isso muito nas falas, é que nós temos também, e aqui é um espaço da Justiça Federal, perdido dinheiro nos acordos com os colaboradores, com os réus, na questão da correção desse dinheiro, na manutenção desses bens apreendidos e na correção desse valor. O que acontece muitas vezes? O cidadão tem uma aplicação financeira que está rendendo 10% ao ano. E quando há o bloqueio judicial desse valor, no início da ação penal, esse valor é sacado da aplicação financeira que está rendendo 10% e é depositado numa conta judicial que, via de regra, é corrigida pela TR. Então, há uma perda aqui muito significativa, porque é possível efetuar o bloqueio, mantendo a aplicação e ela continuar rendendo. Não tem problema nenhum isso acontecer. Alguns juízes, inclusive, determinam que assim seja, mas não é a regra. Caso muito simplório é você verificar a situação da fiança. Você paga lá X de fiança, passam-se X anos, a pessoa é absolvida. Quando ela vai recuperar a fiança foi corrigida pela TR. Mas se a fiança ficar para a justiça, ela também foi corrigida pela TR. Quando seria muito tranquilo que a justiça estabelecesse um critério de correção, como é o critério de correção no cível. O critério de correção no cível é uma grande vantagem, que é a taxa Selic. Quer dizer, para quem milita no cível e tem as suas correções na área cível, a correção da Selic é ótima. O que acontece aqui quando você faz essa arguição perante o juízo criminal? Via de regra, a decisão é de que isso é um problema da esfera cível. Portanto, se você quer buscar essa correção monetária, você deve buscar na esfera cível. E quando você busca na esfera cível, isso já foi decidido na esfera penal. Então, aqui há um conflito entre o cível e o penal, e eu acho que nós podemos resolver isso de uma forma muito fácil, aí, com o CNJ, enfim, estabelecendo as regras de correção. Decorridos 25 minutos, eu passo, então, doutor Gebran, para os enunciados que eu depois posso mandar por escrito, se for o caso do final do curso haver efetivamente o debate, enfim, que são os que eu já coloquei, mas de forma organizada. Na hipótese de condenação do colaborador, ainda que é uma pena menor por conta do acordo, os efeitos genéricos ou automáticos da pena, que estão previstos no artigo 91 do Código Penal, devem ser aplicados ainda que secundários ou acessórios. Vale dizer, na minha opinião, o produto do crime não pode permanecer com o colaborador, sob pena de desprestígio do próprio poder público, que reconhece o delito no acordo, reconhece a origem criminosa dos bens, sendo impossível, a meu ver, que os mesmos sejam mantidos na titularidade do condenado. Porque, lembrem, o colaborador é um condenado ao final das contas. Ele tem um processo, ao final ele recebe uma sentença de condenação, tem uma redução da pena por conta do acordo, mas ele sempre é um condenado. Então, se aplica o artigo 91. Se assim não for, digo no enunciado proposto, vamos estar frente a uma limpeza de bens na forma de recompensa, que nós ainda não admitimos no Brasil. Os Estados Unidos já admitem essa recompensa e até
uma possibilidade de não auferir essa origem ilícita, mas não é o nosso caso. Mas existe a hipótese de não denúncia. São inúmeros os acordos em que você faz uma fase pré-processual, por assim dizer. E o Ministério Público acaba não oferecendo a denúncia contra a pessoa que fez o acordo. Existem casos, inclusive, que essa pessoa sequer é mencionada em lugar nenhum. A pessoa bate lá no Ministério Público, vem fazer o acordo, o Ministério Público aceita esse acordo, homologa o acordo na Justiça, não tem processo. O Dr. Maurício colocou sobre isso a questão do dogma da obrigatoriedade da ação penal, que a gente tem que superar quando está tratando de acordo, porque o Ministério Público pode não oferecer, como a lei diz, pode não oferecer a ação penal, pode não oferecer a denúncia. Nessa hipótese, aí seria um segundo enunciado, seria possível, sim, o colaborador manter-se na posse de bens, inclusive de origem ilícita, porque ele não tem a aplicação do artigo 91. Aí é um acordo, quase que um acordo extrajudicial, por assim dizer. O terceiro enunciado proposto é que o Ministério Público, ao firmar o acordo de colaboração, garanta a sua maior extensão possível frente a outros órgãos, CADE, CGU, AGU, próprio Ministério Público Cível, para que não proponham as ações, unificando esse acordo. Nós tínhamos no início da Lava Jato, e quando começaram os acordos, uma guerra entre esses órgãos todos. Isso não existe mais hoje, acho que a gente superou boa parte desse problema, já não é mais pelo menos tão público, acho que, na minha opinião, está mais fácil de resolver. Um ponto importante para isso é que nós, e a proposta de um outro enunciado, perca a validade do parágrafo único do artigo 17 da Lei 8.429 de 92, que é a possibilidade de você transacionar nas ações de improbidade. Porque se você não puder transacionar nas ações de improbidade, você não consegue resolver os acordos nessa proposta que eu tô fazendo. Porque você já pode ter ação de improbidade já proposta, você faz o acordo na ação penal, quem propôs a ação de improbidade participa da mesa de negociação, aceita o acordo, mas não pode desistir da ação de improbidade ou acordar porque a lei veda expressamente. Tem um precedente aqui do TRF da 4ª Região que aceitou esse acordo numa ação de improbidade. Só que naquele caso específico nós desistimos depois do agravo que nós tínhamos conseguido eliminar porque havia uma cláusula no acordo da impossibilidade de recurso. E então nós tínhamos recorrido e o Ministério Público nos chamou e disse, olha, precisa assinar aqui uma cláusula que não pode recorrer, tem que desistir do recurso. Então acabou não firmando essa jurisprudência posteriormente porque houve a desistência. Então seriam essas as manifestações relativas aos enunciados. E aí eu termino dentro do meu tempo de meia hora, colocando-me à disposição. Muito obrigado.